A paz do Senhor seja com todos. Amém. Só ouvi o presbítero Geraldo falando que a paz do Senhor seja com todos. Amém, Jesus. Queridos, mais uma vez, tendo aqui a oportunidade de trazer a poderosa, santa e inigualável palavra do Senhor. Quero que você fale com o teu irmão que está ao teu lado assim, ó. Você está feliz hoje? Pergunta para ele se ele está feliz hoje. Mas não adianta perguntar se está feliz e virar com o rosto fechado, não, viu? Quero um sorriso nos lábios aí, um sorriso aí na boca. Aleluia. Então. Amém, amados. Queridos, vamos aqui sem tempo, o tempo já passou muito. Deixa eu tirar esse band-aid horroroso aqui na minha testa. Tá? Abra aí em Filipenses capítulo 4. Oh, glória. Filipenses capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O capítulo é o de número 4. Quem achou, diga amém. Versículo é o de número 12. 12º versículo. E vamos ler também o 13º adiante. Amém, amados? Que diz assim: sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí o versículo 13, todos em alto e bom som. Posso, naquele que nos fortalece. Mais uma vez, todos, eu digo todos, no versículo 13 e no 3, hein? 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós como seres humanos, quem é que nunca falhou aqui? Levanta a mão. Nós como viemos, estava até conversando com o irmão Jefferson esses dias, viemos de uma descendência adâmica, certo? Viemos do primeiro homem da terra que foi criado pelo nosso Criador, cujo nome era Adão. E aí eu pergunto, Adão, por sua vez, ele foi perfeito? Quem conhece a Bíblia aqui? Não. Ele foi perfeito, sim ou não? Não, ele falhou. Talvez por isso é que nós também hoje estamos aqui necessitados de uma pessoa nova, necessitados de uma pessoa chamada Jesus Cristo, que morreu, padeceu para nos salvar um dia. E, queridos irmãos, antes de começar a dar o título, porque essa mensagem eu dei lá no pastor Waldney algumas semanas atrás. É uma mensagem que eu também já dei aqui já há muitos anos atrás, mas que eu estou tornando a trazer porque é uma mensagem também que é muito importante para a vida de todos nós, queridos. Porque a falha, o fracasso, ela faz parte das nossas vidas. A mensagem de hoje chama-se Aprenda com o Fracasso. Quando Paulo fala aqui no versículo 12, sem estar abatido ou ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade, enfim. Nós estamos sujeitos, queridos irmãos e queridas irmãs, a acertar e também a falhar. E olha, eu vou te dizer uma coisa, queridos irmãos, durante toda a nossa vida, nós já falhamos bastante. Aleluia, verdade. Porque nós temos essa herança. E não há como fugir disso, não há como dizer que nós nunca mais vamos falhar a partir de hoje, o que nós estaremos nos enganando. Amém, amados? Estaremos usando de hipocrisia se falássemos, não, daqui em diante nós vamos ser perfeitos. Não, nós vamos falhar. Ainda vamos falhar. Mas a questão que eu quero hoje chamar a atenção não é a falha. É depois da falha. O que acontece depois da falha? Quero aqui citar algumas pessoas que na Bíblia falharam e falharam de uma forma grave
mas que todavia ainda eram conhecidos diante do seu Criador e amados pelo seu Criador, ainda com as suas falhas. Quem é que não lembra da família aqui citada uma vez numa pregação de Marta, Maria e Lázaro? Todos tinham a sua particularidade, mas Jesus amava todos, com seus acertos ou com seus defeitos, com as suas virtudes ou com seus defeitos. Deus amava todos. Tanto que a Bíblia diz: e Jesus amava a Maria, a Marta e seu irmão Lázaro. Amém, amados? A questão é, o que significa a palavra fracasso? Segundo o dicionário, fracasso quer dizer arruinar, falhar, baque, desastre, mau êxito. É quando a gente se aplica a alguma coisa e não é bem sucedido. A verdade é que não existe super-homem. Quem é super-homem aqui? Não existe, meu querido. Não existe super-homem, não existe mulher maravilha. Todos nós somos falhos. Todos nós falhamos e falhamos. Graças a Deus, pela graça do nosso Deus, que é grande, e como diz a sua poderosa escritura, sua poderosa palavra, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e nós podemos então prosseguir. Quem não falha, meu irmão, então não é um ser humano. É um outro ser. Porque o ser humano, ele é falho. Por quê? Porque nós herdamos, é como o pastor uma vez ele trouxe um estudo sobre comparar a questão da corrupção humana com uma doença que não tem cura. Por exemplo, a AIDS. Uma vez ele escreveu um livreto sobre a AIDS. O que acontece com um casal que ambos têm a doença, o vírus, tem uma relação e dessa relação nasce uma criança? O que vai acontecer com aquela criança que vier daquele casal? Ela vai vir também com o vírus da AIDS. Então isso é o que, irmão? Isso é uma herança. Uma herança que você pediu. Você pode escolher vir dessa forma? Não. Nem eu, nem você, nenhum de nós. Mas houve uma falha lá no início. Aquela criança que nasceu, teve alguma culpa daqueles pais que contraíram o vírus? Não. Mas elas vieram ao mundo, deixaram de existir? Não. Vieram com um vírus, com uma doença. E o ser humano também veio com essa doença. Veio com essa vida corrompida, contaminada. Por isso, irmãos, é que Davi, no Salmo de número 51, fala que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, quando nós entramos no mundo, quando nós viemos ao mundo e o Senhor permitiu que viéssemos, nós já entramos nessa terra com uma dívida. Mas essa dívida nós já sabemos que foi saldada ali pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Queridos, a questão não é a falha em si, não é o pecado em si, mas é depois desse pecado, como proceder. Queria falar com você hoje 4 maneiras de vencer o fracasso. Quem é que quer vencer o fracasso na vida aqui? Aleluia. Quem é que quer? Depois de ter falhado, nós precisamos ter 4 etapas fundamentais, decisões que precisamos tomar para que a gente possa ser bem sucedido daqui para frente. E nós vamos aprender nessa noite. Amém, amados? Querido, e eu quero pegar inicialmente a vida de um homem chamado Pedro. Um homem que eu costumo bater aqui na mesma tecla. Sabe, presbítero? Eu falo aqui, costumo falar de Pedro, porque Pedro foi um homem que nós vimos entre o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, 2 Pedros totalmente diferentes. Nós vemos um Pedro completamente trabalhado. Olha, quem é que não lembra de um Pedro que teve medo de atravessar, de andar sobre as águas quando Jesus ordenou que ele fosse até ele? Quem é que não lembra de um Pedro, querido, que confessou: tu és o Cristo, Filho de Deus, e logo em seguida, de maneira alguma isso acontecerá contigo, Senhor? O que ele fala? Para trás de mim, Satanás.
Quem é que não lembra de um Pedro em que Cristo precisa interceder por ele, sabendo que Satanás queria cirandar? Ei, Pedro, eis que Satanás quer cirandar contigo, quer operar, e por isso intercedi por ti, para que isso não aconteça. Quem é que não lembra de um Pedro que na sua ansiedade cortou a orelha de Malco sem a ordem devida de Jesus? E aí depois em Atos dos Apóstolos, quem é que vê um Pedro pregando com intrepidez e com autoridade e com 3.000 almas se convertendo a Jesus Cristo? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a questão é, depois, quem é que não vê um Judas que falha e tira a sua própria vida? Olha a diferença. Falhou, tirou a própria vida. Ei, meu irmão, bola pra frente. Aqui eu quero mostrar pra você, nessa noite eu quero que você saia daqui de uma forma diferente. Quero que você saia daqui sabendo que, independente da tua falha, da tua fraqueza, Deus te ama de uma maneira tão grandiosa que é possível também você ser chamado homem e mulher segundo o coração de Deus. Glória a Jesus. Davi era conhecido como homem segundo O coração de Deus. Por quê? Pergunto. Por que Davi era reconhecido e escreve com muita sabedoria, em pecado me concebeu minha mãe, e muitos outros salmos com muita sabedoria, falando sobre essa relação de falha? Davi falhou, irmãos? Ele como falhou, né? Mas todavia lá em Atos, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Falei aqui esses dias. Por que Davi era chamado homem segundo o seu coração? Quem é que sabe responder? Porque Davi, ele amava o Senhor. Amava o Senhor. Quem mais? E quando ele amava o Senhor, quando ele errava... Hã? Olha o segredo ali, ó. Olha o segredo ali, ó. Fala, diaconisa. Ele o quê? Ele amava a palavra. Olha, queridos. Você quer se tornar... Quem quer se tornar um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Quem quer? Eu quero. Então, Aleluia, Jesus. vamos fazer um treino aqui? Levante aí a ferramenta que Davi amava e Aleluia. fez com que ele fosse reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Levanta aí, não estou vendo. Glória a Jesus. Cadê? Tá todo mundo com Bíblia? Bíblia na mão. Amém, pode baixar. Glória a Jesus. Enquanto o Senhor estava ali, procurando alguém, querido, que fosse dar continuidade no trabalho para o seu povo Israel, ele olhava lá no campo um menino, um jovem, cuidando das ovelhas do seu pai, um jovem que cantava, salmodiava o Senhor com a sua harpa, um jovem que se encontrava lendo a Torá, lendo o Pentateuco e conhecia as leis do Senhor, amava Glória a a lei Deus. do Senhor, e na sua lei medita, Dia e noite. e na sua lei medita, De dia e de noite. é o homem que conhecia e sabia da importância que tinha este livro sagrado. Então, meu irmão, minha irmã, já aprendemos uma coisa: não há como não há nem como eu começar a falar das coisas que precisamos para vencer o fracasso se você não amar a palavra de Deus. Não há nem como começar essa mensagem, não há. Base para crente é Bíblia. Crente fortalecido é Bíblia. Crente que vai vencer o diabo é com Bíblia. Crente que vai ficar de pé Aleluia. é com Bíblia. Adeus. Crente que vai poder ajudar o outro crente é com Bíblia. Sem Bíblia não tem conversa, não tem conhecimento de Deus. E eu descobri isso por quê? Porque no Salmo 119, que nós lemos esses dias, na leitura diária, está um salmo que em todos, quantos versículos tem o Salmo 119? 100 e? Abre aí. Abre aí. 100 e? Salmo 119.
O irmão Joseli falou, até botou na leitura para ler o Salmo 119 só num dia só, porque realmente ele é o maior capítulo da Bíblia. 168? 176? Em todos os versículos do Salmo 119, todos, em cada versículo tem uma citação referente à palavra. Todos! A palavra pode ser aqui entendida como mandamento, como estatutos, como caminhos, como preceitos, como, que mais? Mandamentos, que já é bem claro, bem aberto. A tua palavra, a Bíblia diz, querido irmão, no versículo de número 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas. Aí ele fala, sabe o que? Mesmo na minha tristeza, Senhor, fortalece-me segundo a tua palavra. Queridos, primeiro tópico, vamos lá. O tempo está correndo e eu preciso falar disso hoje, para que você saia daqui diferente. A questão, querido, não é a falha. Repita comigo, a questão não é a falha. Repita, a questão é depois da falha. A questão é depois da falha. Repito, frase do pastor Silmar Coelho para casais. Nós podemos aplicar também nessa situação. O problema não é o problema. O problema é como você reage diante do problema. Glória a Deus. Aleluia. E aí, querido, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo do amor, João, ele fala o seguinte: filhinhos, não pequeis. Ei, meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, eu não estou aqui falando que você, que o pecado é algo comum e que vai acontecer e que a gente, vai falhar, vai pecar e nada vai acontecer. Não, nós vamos entender aqui que o pecado ele traz consequências, vamos falar já já. Mas ele fala primeiro, filhinhos, não pequeis. Ou seja, querido irmão, querida irmã, nós temos que lutar contra o pecado? Óbvio que temos que lutar contra o pecado, mas a questão é, ele completa, mas se porventura pecares, temos o que, irmãos? Temos um advogado. Quem é o advogado, querido? Jesus Cristo. Ei, e ele é conhecido como o que, queridos? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha, meu irmão, o advogado é a própria palavra. Glória a Deus. Está entendendo aí? Está entendendo que sem a palavra, Cristo é a palavra de Deus encarnada. Ele é o verbo. A questão é, depois do fracasso. 4 maneiras de vencer o fracasso. Fala aí com o teu irmão. Primeiro, meu irmão. Fala aí, primeiro. Repita comigo bem alto. Humildade. Aleluia. Ei, aleluia. Humildade. Humildade é aquela pessoa que ela é flexível à exortação. É aquela pessoa que reconhece o erro. O primeiro passo para que você possa vencer o fracasso, para que falhou, reconhecer o erro. Reconhecer o erro. Ei, meu irmão, Davi reconheceu o erro. Aleluia. Capítulo 12 no segundo livro de Samuel, capítulo 12, quando o profeta Natan vai repreender ele, quando ele cai em si, qual é a palavra, qual é a frase que ele fala? Pequei contra o Senhor. Reconheceu. Provérbios, capítulo 28, diz: aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Queridos, primeira coisa, humildade. Abra aí a sua Bíblia no 2 Samuel, segundo livro de Samuel, abra aí comigo, capítulo de número 12. Abra aí, 2 Samuel, capítulo de número 12. Versículo 13.
presbítero Geraldo, por gentileza, versículo 13 aí para o pessoal ouvir. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerá. Versículo 16, mais um, 16. 16. Isso. E buscou Davi a Deus pela pelas pela criança, e jejuou Davi em tudo e passou a noite prostrado sobre a terra. Aleluia. Olha só, meu irmão. No versículo 13 ele reconhece o erro. No versículo 16, o que ele faz? Ele se humilha. Ele se coloca à disposição de Deus. Duas coisas que a gente deve notar nesse versículo, nesses dois versículos. Primeiro, confessou: pequei. Segundo, ele se humilhou e esperou a sentença. Natã deu uma sentença e Davi, meu querido irmão, o pecado dele trouxe muitas consequências. Quem é que lembra das consequências do pecado de Davi? Primeiro, esse filho que ele estava intercedendo, ele seguiu em vida ou morreu? Morreu. Segundo, aconteceu um incesto dentro da sua casa. Amnon e Tamar. Terceiro, o que aconteceu? Um homicídio. Absalão tira a vida do seu próprio irmão Amnon. Quarto, o que acontece depois? Absalão, ele faz o quê? Começa a tramar contra o seu próprio pai. A revolta de Absalão. O que mais? Depois, logo em seguida, Davi é humilhado e sai da terra chutado. Depois que ele sabe que o filho começa, e a Bíblia diz que Absalão estava furtando o coração do povo de Israel. E Davi sai chutado da terra. Chutado. Chega no versículo, chega numa parte que Simei começa a amaldiçoar Davi. Aí Abisai, né? Chega: Senhor, quem é esse cachorro? Quem é esse cão morto que vai falar mal contra o meu rei, meu senhor? Deixa que eu passe e corte-lhe a cabeça. O que Davi fez, irmão? Deixou ele cortar a cabeça de Simei? Não, o que ele falou para ele? Ele falou que aquilo procedia de quem, irmãos? Que aquela humilhação procedia de quem, irmãos? Você tem que ser muito homem de Deus, muito mulher de Deus para reconhecer que aquela luta que você está passando vem de Deus. Aleluia. Às vezes a gente começa a ver só as situações naturais. Mas, meu irmão, minha irmã, quando a gente passa uma luta, quando a gente passa uma prova, meu irmão, olha, o que eu amo muito esse Deus maravilhoso é que com toda a prova, ainda com a nossa falha, com a nossa fraqueza, Ele tira proveito disso. Sabe por quê, meu irmão? Porque com a nossa falha, sabe por que existe a lei? Vou estudar essa semana. Sabe por que Deus criou a lei? Para que o homem saiba que ele é falho. Porque mesmo existindo a lei, o homem ainda falha. Sabe para que existe a lei? Para mostrar que, olha, você é falho e eu sou perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Humildade, reconhecimento do erro. Segundo Samuel continua, capítulo 24. Folheia a sua Bíblia, capítulo 24. Versículo de número 10. Capítulo 24. Versículo de número 10. O que acontece depois que Davi sai da terra? Seu filho Absalão, que ele amava, é morto. Depois que Absalão é morto, no final, onde nós vamos ver agora, a Bíblia diz que Davi, o coração dele se elevou. A vaidade, deixou um pouco da vaidade entrar no coração. E o que ele fez, irmãos? Ele foi enumerar o povo que estava ao seu dispor. A Bíblia diz que 1,5 milhão de homens estava preparado assim, ó. O rei estalasse o dedo, vamos batalhar. Eles estavam ali apostos
prontos para a batalha. 1.500.000 soldados prontos, apostos para a batalha. E aí ele foi, o coração dele, né, se encheu. Qual foi a consequência, irmãos? Qual foi a consequência? 70.000 almas mortas. Versículo 10, vamos ler. Opa, versículo 10. Olha só que semelhança nós vemos nas duas falhas. No primeiro do adultério e do homicídio, e agora a mesma semelhança quando ele erra. Primeiro ele reconheceu o versículo 10, não é isso? Muito pequei contra o Senhor. E no versículo de número também, de número 14, lê, por favor, irmão Henrique. Diga o versículo 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Em grande angústia. Porém caímos nas mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias. Porém caímos nas mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias. Outra vez ele se colocou à disposição de Deus. Se humilhou. Está vendo, irmãos? Por que Davi era chamado o homem segundo o coração? Ele entendia. Aleluia. Que ainda com a falha dele, ele sabia que Deus poderia perdoá-lo. Que ele não parava, ele continuava a amar o Senhor do mesmo jeito. Primeiro passo que você deve fazer para você vencer, meu querido irmão, hoje, falhou, meu irmão? Peça perdão a Deus de imediato. Reconheça que você falhou. Aleluia. Glória a Deus. Se humilhe. Se humilhe. Se humilhe na presença dele. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, às vezes com decisões que nós tomamos, nós perdemos emprego. Nós brigamos e temos conflito em relacionamentos. Atraímos doenças. Olha, querido irmão e querida irmã, doença, pastor? Sim. Muitas vezes nós falhamos e ficamos enfermos por causa das nossas falhas. Já aconteceu isso comigo. Enfermidade, o que mais? Uma falha tua, você pode trazer uma crise financeira. É verdade, Jesus. N coisas. Aleluia. Até a morte. É a morte. Segunda coisa que precisamos ter para vencer o fracasso, repita comigo: confiança. Confiança. Segurança em Deus. Além de eu me humilhar, agora eu preciso mais do que nunca confiar nele. Você deve ter confiança, você deve ter convicção do Deus que você está servindo, meu irmão. Convicção. Não é, sabe, as pessoas chegam para você e começam a falar algumas coisas e você começa, de repente, depois que você falhou, não achar mais digno de fazer isso ou aquilo. E aí vem o inimigo, sabe por quê? Porque o objetivo dele é fazer com que você realmente desista de caminhar. E o objetivo dele é fazer com que você esqueça esse teu Deus que você serve. Mas não, se você chegar, não, eu confio. Eu confio no Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor Como o monte de Sião, são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanece. para sempre. Ei, para você ser um valente, para você ser um guerreiro, você precisa confiar. Confiar, manter firme. Tá difícil? Tô firme. Tá piorando? Continuo firme. Irmão, quem é valente? Quem é valente aqui? Quem é valente? Quem é valente aqui? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse amém aí tá muito... Tá um, sabe? Aleluia. É uma coisa assim, meio, sabe? Tá sem convicção. Quem é valente aqui, meu irmão? Amém. Amém, Jesus. Uia. Glória a Deus. Sabe por que Deus escolhe pessoas que parecem ser vulneráveis ou fracas? Porque os fortes não precisam dele. Porque aqueles que falam que são fortes não precisam, entre aspas. Confiam na sua fortaleza, confiam naquilo que tem. Eles acham que não precisam de Deus e por isso a coisa, ó. Mas não. Ele escolhe eu, escolhe você,
que para o mundo a gente parece ser os fanáticos, os malucos, os tolos, os doentes, por aí vai. Mas para Deus você é precioso. Para Deus, eu e você somos instrumentos dele nessa terra para fazer a diferença. E ele conta comigo e com você. E lá no grande dia, ele vai olhar para você, vai olhar para mim e vai falar: entra para o meu gozo. Aleluia? Quem crê nisso? Amém. Glória a Deus. O maligno, ele quer que você não confie mais em nada. Ele quer que você perca as suas esperanças. Não, meu irmão, não. Deus que nós servimos é muito maior. Eu reparo com a vida de José. Você imagina um homem que teve um sonho e por causa daquele sonho cria um ciúme dentro dos seus irmãos, a ponto deles jogarem ele numa cisterna de 7 metros com toda sorte de bichos, e depois transportado, vendido como escravo para o Egito, passar tudo o que passou no Egito. Ei, meu irmão, tem que confiar. Tem que confiar, meu irmão. Deus vai concluir o plano na tua vida. Vai. Aleluia. Mas você precisa confiar que Ele vai fazer. Não é a primeira prova que vier, ah não, parei, estagnei, estou triste. Ei, tristeza não é para crente, não. Crente é feliz. Fala aí pro teu irmão, o crente é feliz, meu irmão. Crente é feliz. Fala aí com ele, ó. O crente é feliz. Aleluia. Oh, glória. Lembre disso, fala pra ele só, lembra, irmão, lembra disso, o crente é feliz. Lembra Aleluia. disso. O crente é feliz. Não, Aleluia. show tristeza, show fracasso. Aleluia. Preocupação, tá preocupado? Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus, Ele sabe o que vai fazer. Aleluia. Precisa confiar, precisa exercitar a tua fé. Terceiro ponto. Depois de confiança, eu preciso ter algo que muitos, você não tem, mas o diabo ele tem muito isso. Paciência. Paciência. Paciência é uma coisa que Satanás, ele tem muita paciência. Você pode viver 10, 20, 30, 100 anos. Ele nunca vai, e pode esperar, ele vai desistir, nunca vai desistir de fazer com que você quebre a tua comunhão com Deus. Ele vai ter a paciência e vai perseverar até que você caia. Isso ele tem. E a gente tem que ter paciência para quando falhar, Deus te dá uma nova chance. E a gente às vezes não tem isso. A consequência vem, quando a gente falha, Deus disciplina, porque apesar de Ele nos amar, mas Ele também tem que ser justo, então Ele disciplina, e a disciplina nos faz bem, amém, irmãos? Aleluia. E a disciplina também traz um benefício, porque Deus não chamou pessoas prontas, não, Ele chamou pessoas abertas para serem aperfeiçoadas por Ele. Então nós devemos estar... Som. Ih. Ó, isso é prova, irmão. Isso é prova. Nós devemos estar, estamos de volta agora. Nós devemos estar prontos, tá? E ter tranquilidade. Uma vez eu lá no Ceará, fui fazer o trabalho missionário, e aí tinha uma irmã, uma missionária chamada Rosa, e ela estava muito triste, irmãos. Porque ela estava ali já há 5 meses. E nos 5 meses que ela estava com o marido dela, não tinha ganhado uma alma para Jesus. O culto era o marido, a esposa, os 4 filhos e mais ninguém. 5 meses, irmãos. Ali, ó. Orando, buscando, pelejando, e nenhuma alma nova naquela igreja. Eu falei, minha irmã... Aí o Senhor me trouxe uma palavra para confortar, para poder ministrar o coração dela. Abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10.
capítulo 10, versículo de número 32. E diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão. Calma aí, errei. 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte foste participantes com os que assim foram tratados. Está abafado agora. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. E o versículo 36 que diz: porque necessitais de quê, irmãos? De paciência, para que Necessitais de quê, irmãos? feita a vontade de Em Deus. algumas traduções, paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar Promessa. promessa. Deus tem uma promessa para a tua vida. Amém, irmãos? Aleluia. Deus tem uma promessa para mim e para a tua vida. Agora, para alcançar, é preciso ter paciência. Aleluia. Glória a Deus. Deus pode te dar a tua bênção daqui a um mês, pode dar a tua bênção daqui a um ano, pode dar a tua bênção daqui a 5 anos, ou, se Ele precisar fazer você ganhar a bênção em 40 anos, como um povo hebreu fez, dando rodas e rodas e rodas e rodas para entrar na terra prometida, Ele vai fazer. Se Ele olhar para você e você não estiver pronto para receber, não tem conversa. Ele vai te dar, e Ele quer te dar, mas é preciso que esse fruto esteja desenvolvido em você. É preciso que você aprenda a esperar em Deus com tranquilidade. É preciso que você saiba descansar com tranquilidade. Porque se Ele tiver que fazer você rodar para poder entrar na terra e tomar posse, Ele vai fazer. Por isso que é importante, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente ter paciência. Porque às vezes a gente falha, e aí você recebe uma disciplina de Deus, mas amanhã você já quer. Às vezes você estava pertinho de tomar posse, aí você, pum, tropeçou. Aí você não acha que tem que voltar no mesmo lugar que você estava. Não. Deus pode até fazer, mas e se Ele não fizer? Vai murmurar? José, lá no Egito, todo o trabalho que ele teve quando estava nas prisões, toda a dificuldade que ele teve como escravo, eu não vejo a Bíblia falando em nenhum momento que José murmurou. Murmuração, meu irmão, é uma coisa que entristece o coração, entristece o Espírito Santo que habita em você. Porque quando você começa a reclamar, sabe o que está faltando aí? O tópico 2 que nós lemos, já faltou a confiança. A tua fé já se foi. Me dá para ontem, meu irmão. Tem paciência. Esperar. Vida de crente não é uma vida fácil. É gostoso servir o Senhor. Nós vemos aqui, não é bom louvar? Não é maravilhoso louvar, sentir a presença de Deus? Não é bom louvar, engrandecer? Maravilhoso. Mas é preciso também saber esperar o tempo. Sabe por quê, irmão? Se você fala que você confia, então você confia. Se você confia, então você tem que estar disposto a esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus, nem eu nem você sabemos. Só Ele sabe. Amém, amados? Precisamos aprender também a confiar em Deus. 2 Coríntios capítulo 6. Aliás, vamos a Romanos. Deixa Coríntios para uma outra oportunidade. Vamos a Romanos, que esse versículo aqui é mais importante. Romanos capítulo 8, versículo 24.
que diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos com paciência, esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas, o que, irmãos? As nossas fraquezas. As nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Paciência. Aleluia. E 4. Primeiro, humildade. Segundo, confiança. Terceiro, paciência. E 4, perseverança. Perseverar? O que é perseverar? É insistir. É não desistir. A Bíblia diz que aquele que recua a minha alma Não tem prazer. não nele. tem prazer. E você é guerreiro, você é guerreira, não pode recuar diante das adversidades. Não pode, meu querido irmão, desistir. Persistir, perseverança é persistir, é não desistir. Não desista. Não desista, meu querido. Abra aí em Romanos aí mesmo, capítulo 12. Capítulo de número 12 de Romanos, verso também de número 12. Uma das coisas que precisamos, irmão, perseverar em oração. Ore, não deixe de orar. Você quer o teu filho convertido, você quer a tua família convertida, você quer uma pessoa que está próxima de você convertida. Já vi testemunhos de pessoas que oraram anos para que uma pessoa se convertesse. Mas isso só pode ser possível, meu irmão, se você perseverar. Versículo 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação. Opa, paciência. E o que? Perseverai na oração. Vou ilustrar aqui uma historinha. Numa mata estava pegando fogo. Fogo. E naquela mata existiam muitos animais. Quando começou o fogo, o incêndio naquela mata, meu irmão, começou a lamber muito rápido. E os animais saíram desesperados, correndo, com medo do fogo. Sendo que um passarinho, ele mergulhou na água que tinha ali na redondeza daquele verde todo, que estava incendiando, mergulhou na água e subiu com as suas penas, com toda a dificuldade e peso que ficou o seu corpo, batendo as suas asas com dificuldade, foi para perto, para cima do fogo e começou a bater as suas asas, chacoalhar. E aqueles pinguinhos ali insignificantes começaram a cair sobre aquele fogo, mas não resolvia a situação, porque era muito pouquinho. E ele voltou a mergulhar, foi de novo e bateu as asas e fez isso 5, 10, 15 vezes, com muita insistência, com muito trabalho, porque aquilo pesava. Que a água acumula nas suas penas, né? Fica pesado e ele com muita dificuldade. E aí vira um outro animal para ele e começa a gargalhar. Só você não vai conseguir, você não está vendo que o fogo está se alastrando? Você não vê que essas pinguinhas, essas gotas d'água não vai resolver o problema? Aí esse passarinho, com toda a sua humildade, vira para aquele animal e fala assim: ei, se você tivesse talvez me ajudando a combater esse fogo, de repente nós poderíamos melhorar esse incêndio, acabar com esse incêndio. Ou, mesmo que esse incêndio permaneça e não está dando resultado, eu não vou parar de tentar e vou fazer a minha parte. Ei, sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que perseverança não quer dizer apenas só para mim e para você, quer dizer também no coletivo. Que você não é só o pastor, não é só o obreiro, não é só o presbítero,
não é só o não, eu, você, todos nós, cada um de nós temos uma importância no reino de Deus. Uma importância de pegar junto e perseverarmos juntos, sabe por quê? Porque nós somos do corpo de Cristo. Aleluia. Porque eu e você temos uma importância dentro do corpo de Cristo. E que eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso do outro irmão do lado. Cada um de nós precisamos um dos outros, meu irmão. E que se às vezes, muitas vezes a gente vê, e não só o irmão, mas o inimigo mesmo falando para você: epa, não vai adiantar. Não adianta porque você não vai conseguir. Mas você vai falar: sai para lá, Satanás, porque eu, mesmo que aparentemente não tenha um resultado positivo, mas eu vou fazer aquilo que é certo, e eu não vou desistir de fazer e de trabalhar e fazer com que aquela situação seja resolvida. Precisamos perseverar. Às vezes a gente falha. Abre aí, para a gente terminar. Voltando lá em 2 Samuel. Abra lá em 2 Samuel, capítulo 12. Vou mostrar para você que Davi era um homem que era valente. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. No versículo 13... Davi reconheceu o erro, amém, amados? Humildade. No versículo 16, nós vimos que Davi, mesmo Deus mostrou que o pecado traz consequências, mas Davi continuou a buscar intensamente e se humilhou por causa daquela situação. Davi se entregou completamente nas mãos de Deus. Confiou, demonstrou confiança. No versículo número 20 do capítulo 12, abre aí a sua Bíblia. Diz assim: então Davi se levantou. Epa, meu irmão. Então Davi o que, meu irmão? Se levantou. Se levanta, meu irmão. Se levanta, meu irmão, e põe-te de pé. Se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes. Entrou na casa do Senhor e o que, irmãos? Adorou. Meu irmão, está difícil. Adore, continue adorando. Está difícil, pastor, está difícil, eu não estou mais tendo mais força, meu irmão. A Bíblia diz que Deus não te dá provação maior do que você possa suportar, meu querido irmão. Se você está passando por uma situação difícil, meu irmão, saiba que você pode vencer isso. Aleluia. Você pode vencer. Fala pro teu irmão aí, meu irmão, você pode vencer. Você é vencedor. Glória a Jesus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E ele fala, ele adorou, meu irmão. Mesmo com resultado negativo, ele o adorou. Então veio à sua casa, pediu pão e lhe puseram pão e comeu. A vida voltou normal. Não parou. A vida do crente não pode parar por causa de uma situação ou de outra. A minha vida, a tua vida não pode parar. Você não pode desanimar porque alguma coisa está fazendo com que você não consiga andar. Não, meu irmão. Tira essa pedra do teu caminho. Fala, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu errei, eu aceito a tua disciplina. Aceito, confio que o Senhor tem o melhor para mim. Senhor, eu vou esperar em Ti o tempo que for necessário. E eu vou continuar caminhando na Tua presença, porque só em Ti há resultado. Porque só em Ti é que eu posso vencer. E lá quando ele foi enumerar o povo, a mesma coisa, no versículo de número 25, capítulo 24, folha aí rapidinho. 24, versículo 26 diz assim, 25. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Ele fez o quê? Edificou ali Davi ao Senhor um altar, meu querido.
passou a punição, ele continuou adorando o Senhor. Situação difícil, mas ele passou. E sabe o que acontece depois que você falha e passa por essas 4 etapas? Você reconhece, você confia, você tem paciência, você persevera. Na próxima vez você vai estar mais forte. Você vai se tornar um crente mais fortalecido. Você vai se tornar um crente mais guerreiro. Você vai ficar mais forte. Sabe qual é o resultado disso, meu irmão? É um crente fortalecido. É um crente que vai sair cheio de autoridade. É um crente que não vai admitir mais que a maldição, que o inimigo venha dar palpite na sua vida, que o inimigo venha sugerir alguma coisa contrária para a tua vida. Não, você vai repudiar, você vai dizer: Satanás, saia da minha família, saia da minha vida, saia da minha casa, porque essa casa é do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim que Deus escolheu, meu irmão, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Diz também, e escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Humildes. Sabe por quê, meu irmão? A fim de que se ninguém se vanglorie na presença dele. Meu irmão, não abaixe a cabeça, sabe por quê? Nós podemos todas as coisas. Aí sim faz sentido o versículo. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Que Deus te abençoe, meu irmão, e aprenda. Saiba que a dificuldade, a prova e a falha, Deus ainda pega isso, converte e faz de você uma pessoa vencedora. Olha, é preciso entender isso. É preciso se reconhecer. Repita comigo: eu preciso ter humildade. Eu preciso ter confiança. Eu preciso ter paciência. E eu preciso ter perseverança. Meu irmão, ande essas 4 dicas e seja um crente diferente. Que Deus te abençoe e te faça um crente melhor. Amém, amado? Seja como Davi, seja como Ruth, seja como homens e mulheres que confiaram em Deus e que viveram intensamente milagres poderosos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor? Veja aí, coisa importante é saber